Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um livro do John Steinbeck, Boêmios Errantes, que em inglês tem o título original de Tortilla Flat. Bem-vindos! Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre mais um livro para o projeto Lendo John Steinbeck. Nós já lemos 5 livros do autor, eu digo 5 porque esse é um projeto feito em conjunto com o canal da Leila Cardoso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist tanto do meu canal quanto do dela para vocês conferirem. Ali tem vídeos interessantes, inclusive vídeos com imagens da casa onde o Steinbeck nasceu, do museu John Steinbeck, então vale a pena vocês darem uma conferida. Hoje nós estamos então falando sobre o 4º livro escrito por ele, que é o Tortilla Flat, que em português ficou traduzido como Boêmios Errantes. Esse livro, gente, é o primeiro livro de sucesso realmente do Steinbeck. Tanto sucesso de crítica quanto sucesso comercial. Fez tanto sucesso que ele foi escrito em 1935 e em 1942 já teve uma versão para o cinema, que também fez bastante sucesso. Primeiro vamos falar um pouquinho, gente, desse título aqui. Esse título em inglês, Tortilla Flat, o que significa? Na Califórnia, Tortilla Flat significa o enclaves mexicanos, né? Enclave seria um território cercado por um território estrangeiro, né? Cercado de pessoas que não seriam locais. Então, o Steinbeck situou Tortilla Flat na região de Monterrey. Segundo os biógrafos, essa região aí que ele descreve, essa região de Monterrey, nos arredores dessa cidade, existiu mesmo. Então ele deu o nome de Tortilla Flat para uma coisa que já existia. E esse livro vai falar então de um grupo de 6 amigos, tá? Esses amigos estão desempregados. Não só por causa da Grande Depressão, mas também por causa da própria inércia. Eles não eram muito chegados ao trabalho. E eles eram chamados de paisanos, porque eles eram uma mistura, assim como todo o pessoal da cidade, uma mistura entre mexicanos, espanhóis e indígenas. Então, como eu falei, eram 6 amigos, né? O protagonista é o Danny. O Danny acaba de voltar da Grande Guerra, né, da Primeira Guerra, e ele está meio que com problemas de adaptação, de readaptação no lugar onde ele nasceu. Ele descobre que ele é um herdeiro de 2 casas, porque o avô dele acabou de morrer e deixou para ele as 2 casas, então ele se torna um proprietário, né? Bom, só que o Danny tem umas características assim bastante interessantes, assim como todo o pessoal do grupo, né? Todos os 6 são bastante interessantes. Mas o Danny, ele é um pouquinho diferenciado dos outros amigos do grupo. Porque ele tem essa característica assim social e econômica, eu acho que mais econômica, um pouquinho só melhor do que o resto. Ele é proprietário de 2 casas, ainda que sejam 2 casas bastante simples, praticamente um cômodo cada casa, tal, mas ele é um proprietário, diferente dos outros, né? E o Danny, né, não só por essa dificuldade de readaptação voltando da guerra, mas também por características pessoais, ele não estava assim muito preparado para ser um proprietário de absolutamente nada, quanto mais de 2 casas, né? E ele também não só não estava preparado, como também não queria, né? Ele não estava afim de nenhuma responsabilidade. Então essas são as características do Danny. E todo protagonista precisa de um coadjuvante, precisa de um sidekick, né? Um comparsa. E o comparsa dele é o Pilon. E o Pilon, gente, é um personagem que é, no mínimo, interessante, vamos dizer assim. Porque ele não quer nada com nada, ele não quer trabalhar, ele não quer nada da vida, ele não tem ambições. A única coisa que ele quer
é beber. E beber muito e beber com os amigos. É isso que ele quer, beber vinho, que é isso que eles bebiam aí na região. E ele é, eu diria, bastante oportunista, né? E tem uma moral flexível, tá? Então, quando se trata de ajudar os amigos ou de fazer alguma coisa que ajude a ele mesmo, ele tem uma moral bastante questionável, vamos dizer, flexível mesmo, tá? Mas nesse caso aí, ele é o mentor do grupo, tá? Então, tudo o que acontece, ele está no meio. Aliás, o Pilon é um personagem que aparece 100% do tempo. Ele está praticamente 100% do tempo do livro agindo de alguma maneira. Como eu disse, são 6 personagens, né? Então tem, além do Danny e do Pilon, tem o Jesus Maria, o Pablo Sanches, o Big Joy e o Pirata. E tudo vai acontecer, gente, ao redor, a história toda, ao redor dessas seis pessoas. O Pirata, por exemplo, né, ele é aquela alma boa do grupo, né? Todo grupo tem aquela alma boa que se entrega, assim, de corpo e alma, né, para os outros. O Pirata, no caso, ele é a alma boa que ama os animais. Então, ele tem 5 cachorros que vivem 100% do tempo com ele e ele vive 100% do tempo para esses cachorros. Então, ele é praticamente um mendigo que anda pela cidade com esses cachorros. Ele pega comida, né? Ele ganha comida dos restaurantes, ganha sobras, e o primeiro pedaço sempre vai para os cachorros. O melhor pedaço ele dá para eles e depois ele come. E esse é o Pirata, né? Aquela tal alma boa. Outro também que eu achei interessante desses 6 é o tal do Big Joy. O Big Joy é o malandro da história, né? Quer dizer, eles são excelentes amigos entre eles, mas ser bom amigo, gente, não significa ser honesto, né? Então, ele é o cara que ele é amigo, mas se ele tiver oportunidade, ele vai passar a mão no dinheiro que está em cima da mesa, né? Ele vai contar uma mentira. E é por isso que os outros 5 judiam dele. Quando descobrem que ele é assim, judiam dele, né? Mas não deixam de ser amigos. Então, essa história, gente, é sobre isso. É sobre a amizade, é sobre esse lugar, né, que está com muita gente desempregada por causa da Primeira Guerra, por causa da depressão e porque essas pessoas meio que vivem ilhadas, né? A cidade ao redor está evoluindo, está crescendo, mas eles meio que continuam ilhados. Bom, por que eu acho que esse livro fez sucesso, né? Eu acho que esse grupo é muito atípico. Ele é um grupo de pessoas estranhas, né? Estranhas no sentido assim de diferentes, mas é um grupo muito simpático. Apesar deles estarem o tempo todo bêbados, apesar deles aprontarem um monte de coisa, fazendo um monte de coisa errada, a gente acaba simpatizando com eles, né? De alguma maneira. Então eu acho que isso chama a atenção do leitor, chamou a atenção do público para a história, né? E também eu acho que esse livro retrata um grupo de pessoas muito específico, né? Dentro da própria sociedade norte-americana, que talvez as pessoas não tivessem consciência da existência, não só da existência desse grupo de pessoas, né? Mas também do modus operandi. Então eu diria assim, esse livro é divertido, bastante divertido, a gente lê com muita facilidade, é rápido, né? Já começa a mostrar um pouco das características que eu acredito que vão acompanhar o Steinbeck ao longo dos outros livros também. Eu descobri que esse livro aqui faz parte de uma trilogia, as histórias são independentes, os 3 livros, mas eles são todos ambientados na região de Monterey, tá? O Steinbeck, se vocês assistirem aqui os vídeos em que eu falo sobre ele, por isso que eu deixei a playlist para vocês poderem acessar aí, vocês vão ver que o Steinbeck nasceu em Salinas, que é uma cidade muito próxima de Monterey. Fica mais ou menos meia hora, mas ele gostava muito da região de Monterey, é uma região praiana, né? A família dele tinha casa lá de veraneio. Então,
o Steinbeck sabia do que ele estava falando, ele conhecia muito bem a região, conhecia muito bem as pessoas da região. Então ele retratou nesses 3 romances essa região, e além disso ele retratou também pessoas que estão à margem e na margem, eu diria. Elas vivem na margem, né, da região e talvez até à margem da sociedade, tá? E esses 3 romances são o seguinte: Tortilla Flat, que é o primeiro, né, que é o tal do Boêmios Errantes, Cannery Row, que é a Rua das Ilusões Perdidas, e Sweet Thursday, que é Doce Quinta-feira. Então esses 3 são considerados uma trilogia por isso, pelas características da ambientação e por personagens que vivem na margem e à margem da sociedade, tá? Eu encontrei um livro de apoio, que é esse aqui, ó, A Journey into Steinbeck's California, que seria uma jornada pela Califórnia do Steinbeck. Quer dizer, o Steinbeck era um homem do seu tempo e ele era um homem da Califórnia. Então, ele escreveu toda a obra dele sobre a Califórnia, tá? Então, esse livro aqui mostra todo o background dele, tudo que ele usou nos livros em que ele falou da Califórnia. Então, isso aqui tem ajudado bastante, principalmente agora no Tortilla Flat, para aprender essas coisas, essas características, esses detalhezinhos que eu falei aqui no vídeo para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do projeto, porque para a gente está sendo bastante interessante, está sendo uma jornada até agora não tão fácil, porque a gente começou lendo As Vinhas da Ira, então esse aí não conta, porque é a obra-prima do autor, mas desses 4 que a gente leu até agora, o Tortilla Flat realmente é o livro mais regular do autor. Ele já está começando nesse livro aqui a encontrar a sua voz. Então a gente já começa a ver algumas características que vão acompanhar o Steinbeck pelo resto, né, da sua vida literária. O próximo livro que a gente vai ler vai ser agora em agosto, estamos em agosto, setembro, outubro, tá? Nós vamos ler em outubro esse livro aqui, Indubious Battle, que é Batalha Incerta em português. Um livro também não fácil de encontrar, só vai encontrar em sebo, então a gente está procurando para ler, para poder ler também. E eu vou deixar, como sempre, aqui embaixo todos os links para as redes sociais do Relivrando. Vocês vão encontrar o link para o Facebook. Se vocês quiserem, é só pedir. Lá no Facebook eu coloco vocês dentro desse projeto aqui. Tem um link para uma página no Facebook exclusiva para o projeto, para a gente discutir os livros, tá? Postar fotos e tudo mais. E é isso, espero que vocês estejam gostando do projeto. Nós estamos gostando, mas como eu falei, tem muitos altos e baixos aí, né? Mas a gente sabe que daqui para frente a coisa tende só a melhorar. Se vocês não leram os outros, não tem importância nenhuma, comecem a partir de agora, acompanhem o projeto. Se vocês não são inscritos no canal, agora é a hora de se inscrever e boa semana para vocês.